Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer mais algumas informações, algumas notícias a respeito dos processos que interessam aos senhores no que diz respeito à nacionalização. Antes de entrarmos no assunto, eu queria lembrar para que se inscrevam em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho, porque daí, a cada novo material, a cada novo vídeo postado, automaticamente os senhores serão avisados sem que se preocupem. O YouTube se encarrega automaticamente de lhes fazer chegar esta informação de que este material está disponível. O que nós temos hoje, então, além deste convite para os senhores? A matéria que está relacionada à nacionalidade, no que diz respeito a documentos. Vamos então rodar a nossa vinheta, em seguida retornamos. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Então, como nós fomos falando há pouco, na introdução do nosso vídeo, o assunto de hoje é nacionalidade. Quando a gente pensa num projeto de nacionalidade, seja italiana, espanhola, alemã, portuguesa, que é o caso, o nosso caso aqui específico, nós falamos de nacionalidade portuguesa, e nós falamos de nacionalidade portuguesa, neste caso em específico também, quando se trata da descendência de cidadão português. Portanto, o meu bisavô era português originário. O meu avô era um cidadão português originário. Então, para que eu tenha direito a esta nacionalidade, eu preciso fazer o quê? Juntar toda a documentação dos meus antepassados, para que eu possa instruir o processo e dar entrada na conservatória com o requerimento de nacionalidade para a minha pessoa. E aí nós temos que começar a analisar o seguinte: eu sou bisneto, eu sou neto ou eu sou filho? Se você é bisneto, nem a nova lei que está por ser ratificada, que vai ser promulgada pelo senhor presidente da República, a gente ainda não tem exatamente prazos, e exatamente o que vai ser finalmente promulgado, porque pode haver vetos em alguns artigos, alíneas, enfim. A gente só vai saber quando isto acontecer, quando isto for efetivamente publicado. Mas vamos lá. O bisneto é aquele que ainda precisa, segundo a lei vigente, comprovar os vínculos com a comunidade portuguesa, e que são vínculos que são os mais variados possíveis. Na atual lei, os netos também ainda precisam comprovar isso, mas aqui já começa a ficar mais interessante, porque o que o parlamento português aprovou libera o cidadão de comprovar aqueles vínculos com a comunidade portuguesa. O que vai prevalecer, caso assim seja aprovado, é a simples demonstração do conhecimento do idioma português. Então, para quem está aí no Brasil, não há nenhuma grande dificuldade neste sentido. Para quem é filho, também não tem nenhum problema, é mais fácil ainda do que para quem é um neto. Mas aonde é que se encontra o maior problema, na grande maioria das vezes? Nós temos que entender que, quando nasceu o bisavô, não existia ainda a informática, portanto os computadores eram inexistentes na época. Então todas as certidões eram feitas a punho ou, mais tarde, datilografadas, e no final surgiu o advento da informática, então elas são inseridas automaticamente em formulários nos computadores. Se nós, então, formos avaliar que
a certidão do meu avô ou do meu bisavô, que foi, né, levada a termo de forma manuscrita em um livro de registro, que está em algum lugar, em alguma conservatória aqui em Portugal, muito provavelmente, quando estes documentos passam de geração em geração, isto é comum acontecer, o que ocorre? Alguma letra ou algumas letras são identificadas de forma diversa. Então, o João Manuel da Silva Souza. O Souza originário talvez tivesse sido com a letra S no meio da palavra, e numa destas transcrições isto acabou virando um Z. É só um exemplo, mas isto pode acontecer muito facilmente. Aí uma data de nascimento ou uma data do óbito não conferem. Uma cidade do nascimento, uma localidade do nascimento não confere no documento do meu bisavô com o documento do meu pai ou com o documento do meu avô. Notem que aí nós temos um grande problema a ser resolvido. E como é que se resolve isto? Isto se resolve através de um processo de retificação, seja nos nomes das cidades, nos nomes das pessoas, nas datas de nascimento, nas datas dos falecimentos, nas certidões de casamento. Ou seja, quando eu tenho a ponta, né, da nacionalidade, que talvez seja o meu bisavô ou o meu avô, nós temos que pegar a partir deste documento e trazer até o meu documento, que sou o neto ou bisneto, ou filho. Filho já é mais fácil, mas vamos falar do neto e bisneto, que são os mais complicados. Eu preciso trazer todas estas informações até a minha certidão. E, mais um detalhe, isto não envolve apenas a certidão do português, do filho dele, do neto dele, do bisneto dele. Eles casaram neste meio caminho. Então nós temos que trazer as certidões de casamento, temos que trazer as avós, em que pesem que elas não vão fazer parte do processo de nacionalidade, mas ele casou, então eu tenho que apresentar a certidão de casamento, e nesta certidão de casamento também pode haver algum dado, né, alguma informação que não esteja de acordo com toda aquela história. Então tudo isso é objeto de uma análise bastante criteriosa, bastante detalhista, que deve ser feito da documentação que nós vamos apresentar à conservatória para pedir, né, a tão esperada nacionalidade. Então notem, quando se fala em processo de nacionalidade, não basta ser neto, bisneto e filho de português, não. O que importa é, claro, demonstrar os vínculos, e uma vez demonstrados os vínculos, ok, você pode ter direito, mas neste meio, entre o seu direito e os documentos que você tem em mãos, várias informações podem estar truncadas, né? Podem faltar algumas informações, pode faltar algum documento, então nós temos que sair a campo e fazer a busca deste documento. Tanto aqui em Portugal esta busca pode ocorrer, quanto aí no Brasil, porque em alguns casos o cidadão é brasileiro, casou no Brasil, faleceu no Brasil, enfim, nós temos que levantar toda esta documentação e construir a árvore de cima para baixo até chegar à pessoa interessada na nacionalidade, com todas as informações precisas. E isto demanda de tempo, demanda de custo, porque tanto a busca por documentos aqui em Portugal, quanto uma busca eventual no Brasil, tem valores, tem trabalho a ser feito, o cartório cobra, cada retificação é cobrada, e para que o cartório possa fazer a retificação de um documento destes, ainda existe aí no meio a figura do judiciário. Portanto, se houver a necessidade de uma retificação, ela passa primeiro pelo crivo do judiciário, portanto você tem que contratar um advogado para entrar com uma petição, fazendo a retificação da maneira como deve ser, o nome, a data, a localidade, enfim, verificar as informações que devem ser retificadas. O juiz, uma vez aprovando isto, né, dando a sentença favorável, esta sentença então é que vai permitir que você vá ao cartório de registro civil, fazer a alteração no documento, e só depois do documento alterado é que nós então estamos em condições de levar isto
para a conservatória aqui em Portugal e finalmente entrar com o pedido. Quando se fala em nacionalidade, não é um processo rápido, é um processo demorado, sim. E também ainda tem um outro detalhe. Às vezes é necessário fazer de uma pessoa para depois que ela possa transmitir. Não é? Às vezes eu sou o bisneto, mas o bisneto encontra muita dificuldade hoje. Então eu começo este processo pelo neto, que vem a ser, né, meu pai, porque eu sou bisneto, e daí, como bisneto depende de todas estas provas para a nacionalidade portuguesa, qual é o procedimento? Primeiro entramos com o neto, e depois nós entramos diretamente com o filho, porque o neto passa a ser meu pai. Então, esta construção, né, de quem é quem na escala, quem é quem na ordem, ela deve ser feita e depois analisados todos os documentos de todo este grupo familiar, para então somente, com tudo correto, com tudo certo, ser possível dar entrada num processo de nacionalidade. Era isso o que a gente tinha para comunicar hoje. Por que deste vídeo? Porque a gente tem recebido várias consultas, várias pessoas interessadas e a gente percebe que existem muitos problemas com relação à documentação. Na hora de transcrever um nome, na hora de transcrever uma data, na hora de informar alguma coisa desse sentido, às vezes o escrivão cometeu um engano, a pessoa não conferiu na hora, saiu feliz da vida que estava com o documento na mão, e agora nós nos deparamos com a situação e ela precisa ser retificada. Então, diante destas informações, diante destas, né, solicitações que nós temos, é que nós nos dedicamos aqui um pouquinho hoje a lhes levar um pouco mais de informação com relação a isto. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. Quero lembrar mais uma vez, inscrevam-se, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho, compartilhem estas informações, porque muitas vezes estas informações são importantes para os seus amigos, para o seu círculo de amizades. Ok? Era isso que tínhamos para hoje. Desejamos a todos muito sucesso, muito boa sorte e até a próxima.